Fala galera, aqui é o Renato da Superquadra. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que vem causando muito burburinho entre os designers. Essa ferramenta é o Sketch. Ela é relativamente nova, ela está na versão 3 e é produzida por um pequeno time de designers de interface e foi projetada exatamente para resolver alguns problemas e lidar de formas mais inteligentes com o design de interface que o Photoshop às vezes deixa a desejar. Eu vou falar aqui algumas coisas sobre o Sketch que eu curti bastante e em alguns casos aqui eu vou fazer algumas comparações com o Photoshop, que aí a gente consegue ter uma ideia melhor aí no que cada um tá saindo melhor. Bom, já tinha um tempo que eu estava a fim de testar o Sketch, mas por falta de tempo eu acabava deixando para depois esse teste. Só que foi um dia inspirado aí que eu resolvi converter uma interface que eu tinha feito no Photoshop para Sketch. E esse pequeno experimento que eu fiz foi fantástico porque eu consegui finalmente conhecer o Sketch mais a fundo e ver que é uma ferramenta muito boa. Bom, um tempo depois de ficar usando o Sketch, a gente já começa a se questionar por que a gente passou tanto tempo fazendo as coisas da maneira errada ou diríamos improvisada, né, com o Photoshop. E aí, depois desse experimento, eu consigo ver realmente o papel de cada ferramenta. Photoshop foi feito para editar fotos, é uma ferramenta muito poderosa para isso. E pela falta de opções, a gente acabou utilizando o Photoshop para desenhar interfaces também. Só que a gente já sabe, se você usa o Photoshop há um bom tempo, a gente sabe que tem uma série de problemas. Já o Sketch, a gente vê, ele foi feito de designers, de interface para designers. Então, a gente vê várias coisinhas bem bobas que no Photoshop dá um trabalhão, no Sketch já é muito mais fácil. Bom, pessoal, vou dar aqui então uma geral para vocês em algumas coisas que eu achei muito fantásticas aqui do Sketch. Bom, para começar, aqui essa é a página do Sketch e você consegue baixar, fazer um download de trial aqui do aplicativo. Então, se você quiser baixar, testar, é uma ótima antes de você comprar. O preço deles tá US$ 99, já foi um pouquinho mais barato, eles estão aumentando, mas mesmo assim é um preço super justo para uma ferramenta que é tão poderosa como o Sketch. Eles têm aqui um desconto para educação em compras e volume, então, se eu não me engano, para projetos educacionais, licença educacional, 50% de desconto. E em volume, provavelmente eles devem dar um descontinho a mais aí. Então, tá ele aqui na App Store, ele é um aplicativo que só funciona para Mac. E aí, comparado ao Photoshop, só para ter uma noção aí de valores, Photoshop hoje eles estão com esse esquema do Creative Cloud, que você pode pagar ou por mês ou por ano, né? É como se fosse uma assinatura. E um aplicativo só, aqui ó, essa primeira abinha aqui, eu estou aqui selecionado no plano anual pré-pago. Você paga R$ 264 reais para ter a versão mais recente do Photoshop, basicamente. E aqui a coisa já vai aumentando mais se você precisar de outras coisas. Por exemplo, Photoshop Illustrator, nesse plano anual, está saindo 1.308. Então, é muito mais caro se você comparar ao Sketch, que é apenas US$ 99 e você já tem a ferramenta. Aqui eles estão com a promoção, mas mesmo assim sai bem caro. E, cara, esse negócio dos preços da Adobe são uma das coisas que mais me desanimam com a ferramenta. Bom, vou abrir aqui o Sketch, eu já tenho aqui instalado, eu comprei ele. Ele já abre uma janelinha aqui pedindo para eu selecionar algum arquivo, se eu quiser. Mas normalmente a primeira vez que você abre, ele abre uma janelinha que deixa eu procurar aqui. Bom, não consegui abrir a primeira janelinha que ele abre, mas é uma janelinha de welcome
e ali ele já lista alguns templates que já vem junto com ele. E esses templates, você pode abrir eles depois aqui em New From Template. Ele já traz aqui alguns templates, ó. Ícone para iOS, iOS UI Design, fazer um ícone para Mac, Web Design, etc. Deixa eu abrir aqui o de Web Design. E ele já traz uma série de tamanhos de telas diferentes para você trabalhar em cima. Então, essas telinhas aqui diferentes são os artboards do Sketch. E ele, nesse template, já traz aqui um desktop HD, desktop, tablet e mobile. Vou colocar aqui no zoom 100% e aqui a gente vê, ó. É bem legal. E aqui, além desses artboards, aqui no lado esquerdo é onde funcionam as nossas layers. Então, esse grupinho aqui com a setinha são os nossos artboards. E aqui dentro a pastinha com a estrutura que tem dentro do seu documento. Bom, e aqui em cima, onde tem aqui o Welcome, a gente consegue, você vê aqui que ele tem uma outra página aqui, isso aqui eles chamam de páginas. Então a gente consegue criar várias páginas no mesmo documento. Isso é bem legal porque praticamente você consegue fazer o design de um site inteiro em um documento só. Isso é fantástico. E uma coisa que normalmente eu pelo menos faço com o Photoshop é criar um arquivo para cada página, pela dificuldade que a gente tem ali de criar várias páginas no mesmo documento e artboards. Então, aqui ó, eu expandi e a gente vê aqui que ele traz uma outra página aqui com alguns símbolos. E esses símbolos é uma coisa legal que no Photoshop seriam os Smart Objects, e a gente consegue reaproveitar os elementos. Então ele já traz aqui um exemplozinho com formulários, os títulos aqui, né, estilos de tipografia e alguns outros símbolozinhos aqui. Então é mais para exemplo aí de como você usar e aí você muda em um e ele muda em todos automaticamente. Isso é bem legal. Bom, deixa eu voltar aqui para outra página. Então vou desenhar um retângulo aqui com borda arredondada. Se eu colocar outro cara aqui dentro e eu selecionar, ele também vai me mostrar onde que eu já encaixei aqui no centro. Então bem legal. E aqui no lado direito a gente consegue controlar as propriedades desse cara. Então border radius aqui, preenchimento, borda, shadows, inner shadow. A gente consegue borrar o cara também. E por aí vai. Então, bem legal, bem prático. Aqui a gente consegue alinhar também. Vou selecionar esses dois caras. Aqui em cima a gente consegue alinhar os elementos aqui facilmente, assim como a gente tem no Photoshop. E aqui nessa parte de cima a gente tem uma série de atalhos aqui para as coisas que a gente pode usar. É customizável, então você pode customizar do jeito que você quiser. No meu caso aqui eu até já customizei. Deixa eu até fazer uma combinação rápida aqui de shape, só para a gente dar uma olhadinha. Bom, aí fiz um furo num shape que estava por trás. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, galera, os text styles do Sketch. Então, apertei T aqui e aqui eu já posso digitar alguma coisa. Olá, Sketch. E aí aqui eu consigo editar as propriedades desse cara. Então posso vir aqui, mudar o tamanho da fonte, texto, etc. Ou pegar aqui, atribuir, aplicar um estilo de texto que a gente já tem no nosso documento. Então aqui ele já traz alguns de exemplo nesse documento que eu criei de template. Eu vou usar esse cara aqui, o Text H1. Aí, legal. Vou duplicar aqui, Command D.
E aí eu vou mudar o estilo desse cara. E a gente vê que ele já muda nos dois automaticamente. Então isso é fantástico porque você consegue manter um padrão de estilo no seu documento com muita facilidade e reaproveitar também os estilos. Uma coisa que tem que ter muito cuidado aqui só é que você tem que estar ciente que se você mudar algum elemento em um cara, ele vai mudar em todos. Massa, deixa eu limpar aqui então. Eu vou mostrar outra coisa bem legal aqui. Deixa eu mudar a cor dele. Beleza. Então, até o Photoshop, a versão do Creative Cloud ter sido lançada, esse CC 2014, não era possível a gente criar um shape de borda arredondada e redimensionar. Ele ia distorcer essa borda na hora. Hoje em dia, esse Photoshop aqui, esse cara, ele já faz isso. Você consegue redimensionar um shape sem distorcer a borda. Mas, cara, os bichos demoraram não sei quantos anos para fazer isso. Então, imagina as próximas evoluções aí, quanto tempo não vai demorar. Então, uma coisa que legal é esse lance da gente mudar a borda. E aí a gente consegue, por exemplo, customizar um lado só da borda com muita facilidade. Eu clico duas vezes aqui no cara, seleciono uma das bordas e, por exemplo, vou colocar aqui 0. Pronto. Fiquei com a borda quadrada aqui embaixo e as outras 3 redondas. Simples assim. Bom, outra coisa bem legal que eu vou mostrar aqui para vocês é o background blur. Deixa eu criar aqui um outro arquivo com um template do iOS UI Design. Beleza, ele já traz aqui alguns caras. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou jogar uma foto aqui dentro. Deixa eu ver essa foto aqui. Vou colar ela aqui nesse artboard. Redimensionar ela um pouquinho. Beleza. Então, assim como aquele template web, esse cara aqui, template para aplicativo iOS, ele também traz aqui uma série de coisas prontas. Então, a gente vê aqui vários elementos de interface do iOS. Eu vou pegar esse cara aqui, menu bar title, e vou colar lá no nosso documento. Massa. Ó, só de eu ter colado, a gente já vê aqui que o fundinho ele tem uma opacidade aqui e ele dá aquela borradinha clássica do efeito do iOS. E cara, se fosse fazer isso no Photoshop, era uma trabalheira, teria que duplicar essa imagem, convertê-la para sim, para Smart Object e aplicar um blur, colocar numa máscara, etc. Então aqui já é muito mais prático. Esse cara aqui, esse símbolo, ele já tá com esse background blur nesse shape aqui. Eu vou criar um outro aqui só para a gente ver como é que se faz. Então, beleza. Joguei aqui esse cara. Deixa eu aplicar uma cor de preenchimento aqui. Legal. Vou colocar uma opacidade aqui de 80%. E agora eu vou aplicar um efeito de blur. E aí eu vou usar esse cara aqui, Background Blur. Só de eu ter aplicado ele aqui, a gente já vê aqui que ele deu uma borradinha. E aí a gente consegue aqui controlar o nível de blur que a gente quer aplicar. Bem legal, né? Bom, só para a gente fechar aqui com o exemplo de símbolo que eu já tinha mostrado para vocês, esse cara aqui é um símbolo. Vou pegar um outro símbolo aqui, na verdade eu vou criar, que aí a gente consegue ter uma ideia legal de como é criar um símbolo. É bem fácil. Então deixa eu selecionar esse artboard, selecionar esse cara e vou desenhar aqui como se fosse um input de texto. Vou colocar um texto aqui dentro também.
Beleza. E agora eu vou selecionar esses dois caras, agrupar eles, Command G, dar um nome aqui de input, e eu vou converter eles para símbolo. Aqui embaixo, botão direito, ó, Create Symbol. Beleza. Olha lá, ele já pede um nome aqui do lado direito, eu vou dar OK. E aí, nessa edição de símbolo, eu posso especificar aqui, por exemplo, que esse texto ele pode ser alterado sem que ele mude em todos os símbolos. Então eu vou conseguir, por exemplo, reaproveitar esse símbolo, mas mudar o valor que vai vir no texto dele. Então eu vou colocar aqui exclude text value from symbol. Beleza. E agora é só duplicar aqui para a gente ver ele em ação. Vamos ver aqui. Nome. E-mail. Senha. Prontinho. A gente utilizou o mesmo símbolo, mas consegue editar o texto. Se eu mudar aqui o estilo desse input aqui, mudar a cor dele, ele vai mudar em todos. Então vamos para a próxima feature aqui que eu achei bem legal, que é exportar slices do nosso design, fatiar o nosso design com muita facilidade. Então uma coisa que eu posso fazer aqui é simplesmente selecionar uma layer aqui e aqui do lado direito, bem aqui embaixo, ó, tem esse cara Make Exportable. Eu simplesmente clico no maisinho e digo aqui o tamanho dele, a resolução, né? Se é 1x, 2x. Então é bem fácil da gente exportar os elementos para diferentes resoluções. Se quiser a gente coloca um sufixo aqui e aqui o formato. A gente exporta em JPEG, PNG, TIFF, PDF, SVG. Então vou exportar aqui uma versão em 1x e aqui exportar em Retina. Ele vai trazer aqui um @2x já no nome do arquivo. Agora que eu especifiquei que esse cara é exportável, eu vou especificar outras coisas também. Ó, aqui do lado esquerdo a gente vê, a gente tem aqui uma faquinha, é um elemento que a gente já setou que ele vai ser fatiado. Essa imagem aqui também está com uma faquinha. E aqui no export a gente vê as propriedades. Eu vou tirar isso aqui porque eu não quero exportar ela. Vou colocar um botão aqui. Deixa eu ir aqui na página de símbolos. Deixa eu achar aqui. Vou pegar... O que eu pego? Vou pegar esse cara aqui. Deixa eu alinhar ele embaixo, centro, deletar esse cara aqui. Tá, eu vou colocar essa barrinha aqui como exportável também. Vou exportar só em 2x e pronto. Se eu quiser, eu só seleciono, venho aqui, exporto um elemento único, escolho onde eu vou salvar. Ou eu posso vir aqui no menu, Export, e aí ele já vai automaticamente detectar os elementos que eu fiz, que eu marquei como exportáveis. Então, esses dois caras aqui já estão automáticos. Vou exportar aqui na pastinha Sketch e dar um Export. O legal é que se você mudar depois, é só dar um Export que ele substitui o arquivo. Simples assim. Abrir aqui a pastinha do Sketch, a gente acabou de exportar. Ok, exportou o input resolução normal e uma resolução em retina. E aqui para o Navigation a mesma coisa. Massa, eu não quero me estender muito nesse vídeo porque depois a gente quer fazer um curso completo aqui de Sketch para vocês. Então, as últimas coisas que eu vou mostrar aqui é mais uma coisa comparado ao Photoshop, que é o tamanho do arquivo. Quando você pega um arquivo do Sketch, compara com o Photoshop, você faz a mesma coisa, desenha o mesmo cara, mesmo tamanho de tela, tudo. O tamanho do arquivo do Photoshop vai ser infinitamente maior. Tem até um tweet aqui que a gente tweetou pela Superquadra, que é comparando
O Google lançou o Android Material Design, então você consegue baixar o arquivo com todos os elementos de interface do Android para Illustrator, Photoshop e Sketch. E aí, olha aqui o tamanho, olha a diferença do tamanho do arquivo. O Adobe Illustrator tem 183 megas, Photoshop 210, Sketch 2.6. Então, o Sketch Win sem mais nenhum argumento. Bom, uma outra coisa bem legal são os plugins do Sketch. A gente consegue facilmente instalar o plugin e qualquer pessoa, na verdade, pode criar um plugin para o Sketch. Já existem vários aí criados pela comunidade e acho que a tendência é aumentar. Tem alguns úteis pra caramba, um deles que eu instalei aqui é um cara que você gera conteúdo, ao invés de usar um lorem ipsum ou um nome que você tem que escrever na mão de uma pessoa ou e-mail, você simplesmente vai aqui, ó, plugins, content generator, persona, nome feminino. Ele já gerou aqui um nome. A mesma coisa, ele gera fotos e outras coisas assim. Então, bem bacana. Esses plugins eu vou listar aqui junto com o vídeo. Então, pessoal, é isso. A ideia desse vídeo era só dar uma visão geral para você do que é o Sketch e algumas coisas comparadas ao Photoshop. E faz uma tentativa, baixa o trial do Sketch, tenta de repente recriar um projeto que você já criou no Photoshop. É um exercício muito bom que aí você consegue comparar exatamente as dificuldades que você teve no Photoshop e no Sketch. Então, pessoal, é isso. O objetivo desse vídeo era só dar essa visão geral para vocês do Sketch e de algumas coisas em relação ao Photoshop. Espero que você tenha curtido. Estou compartilhando todos os links de coisas que eu fui falando embaixo do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos e também seguir a gente no Twitter e no Facebook, porque a gente vai estar postando mais vídeos de dicas legais aí de ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, até a próxima. Valeu!